que eu quero compartilhar nessa noite, né, um título, tema, Chamados a Servir. Fala assim comigo, chamados a servir. Eu quero falar sobre como a gente ter um olhar atento, como a gente ter uma sensibilidade, né, e enxergar a necessidade do meu próximo. Tá? Então a gente vai trocar uma ideia, vai conversar um pouco nessa noite sobre esse assunto. Né? E porque enquanto a gente serve, enquanto você serve, independente da área, do lugar, onde você esteja, enquanto você serve, você está abençoando alguém. Beleza? Enquanto você serve, você está abençoando alguém. Né? A gente tem um telão aqui, o Anderson tentou me abençoar hoje, né? Veio me perguntar se eu precisava de alguma coisa. Ele tentou, não conseguiu muito, porque eu queria que ele passasse aqui no telão enquanto eu ministrava a final do Corinthians e Chelsea, Mundial. Né, o Corinthians campeão mundial, mas obrigado pela tentativa. Tem tudo a ver com a palavra de hoje, você tentou me servir, tá bom? Valeu a tentativa, estamos juntos. Enquanto eu orava, né, nesses dias, e principalmente nessa tarde, pela noite de hoje, né, Deus me levou lá para o texto que fala da multiplicação de pães e peixes, especificamente da primeira, né? Teve duas, sabe que tem duas, né? Duas multiplicações relatadas na Bíblia. Eu quero que Deus me levou foi a primeira multiplicação dos pães e peixes, né? Se a gente for lembrar o texto, então foi logo depois que Jesus ele recebeu a notícia sobre. Deixa eu deixar o celular aqui para eu deixar foi bom para eu não me perder no horário. Logo depois que Jesus recebeu a notícia da morte de João Batista, ele pegou os discípulos e tentou levar eles para um lugar para eles descansarem, porque a Bíblia fala que eles não tinham tempo nem para comer. Jesus pegou esses caras, colocou no barco e saiu, mas a multidão, as pessoas, porque Jesus ele regimentava multidões seguiam Jesus, as multidões não deixavam Jesus em paz. Essa é a verdade. Espera aí. Mota, posso, né? Dá um joinha, cadê ele? Olha lá. Os meninos, não pode, não? Ixi. Tá bom. Me perdi, mano, onde eu estava? Quem lembra? Isso, eles não tinham tempo para comer, Jesus então pegou eles no barco, ele foi, a multidão viu, e quando eles desembarcaram, a multidão estava lá. Esperando o mestre, esperando Jesus, porque eles queriam ouvir o que Jesus tinha para falar. E a Bíblia fala que Jesus teve compaixão deles, Jesus não deixava ninguém para trás. Né? E Jesus teve compaixão daquela multidão, daquelas pessoas. E a Bíblia fala que Jesus ensinou, Jesus curou aquelas pessoas e já era tarde, e aí veio a notícia, e aí? Despede eles, se eles vão para casa, mas se eles forem para casa, alguns vão cair no meio do caminho, eles estão com fome, dá então para o que comer, mas não tem nada. Lembra da história? Aí é a mesma história do 5 pães, um menininho, lembra? Um menininho, um jovem, 5 pães e dois peixes. Essa é a história, é uma história narrada e contada nos quatro evangelhos. Se você pegar a segunda multiplicação dos pães e peixes, está só em dois evangelhos. Mas esse é o contexto. Né? Esse é o contexto. Então Jesus vai lá e alimenta aquela multidão. E aí entra aquilo que Jesus ele compartilhou comigo sobre essa noite. Né? A multidão ela foi alimentada. A multidão depois ela foi embora. Os discípulos que estavam com Jesus, eram os apóstolos, eles também foram alimentados ali. Lembra no começo? Antes deles entrarem no barco, a Bíblia fala que eles não tinham tempo nem para comer. E a multidão foi alimentada, os discípulos, os apóstolos, eles também se alimentaram ali. Mas a questão é aqui que entra o que Deus ministrou ao meu coração, que eu queria compartilhar com você nessa noite. A multidão, ela foi embora. Os 12, os discípulos, os apóstolos, eles permaneceram com Jesus. E a minha pergunta, a pergunta que veio para mim é: você quer ser, ou você é, ou você vai ser a multidão que vai se alimentar e vai embora, ou você vai ser discípulo? Reflete um pouquinho.
Você quer ser discípulo ou você quer ser multidão? Chamados a servir. Qual o significado da palavra servir? Ela vem do latim, eu não vou me arriscar a falar, mas significa prestar auxílio. Dicionário secular, né? Estar à disposição de exercer uma função. Isso é servir. Isso que os dicionários dizem sobre o que é servir. E do grego, né? Diaconeu, não sei como é que fala, mas é servir, é ministrar, é auxiliar. E a origem de uma palavra que a gente conhece bem, que é diácono. Conhece a palavra diácono? Já ouviu a palavra diácono? Diácono é servir, traz essa ideia de um servir voluntário. Diácono traz a ideia de um servir amoroso. Né? Essa é a ideia do significado dessa palavra grega diácono. E foi a mesma palavra, diácono, diaconeu, a mesma palavra usada por Jesus no texto de Marcos. Marcos 10, versículo 45. Eu quero ler esse texto com vocês. É um texto sensacional, talvez esse texto é o coração, talvez ali da missão de Jesus na terra. Fala assim, isso Jesus falando, tá? Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? O próprio Filho do Homem, o próprio Deus, não veio à terra para ser servido, mas ele veio para e dar a sua vida em resgate de muitos. Então Jesus ele veio à terra como homem para servir, porque a sua maior motivação era o seu amor pela humanidade. Por que eu estou falando isso? João 3,16 fala isso para a gente. Deus amou o mundo, que deu seu único filho, para quem crê não morra, mas tenha vida eterna. Porque Deus, ele amou o mundo. Então foi um grande amor pela criação. Jesus serviu porque ele amava a humanidade. E esse Deus, criador de todas as coisas, ele ama tanto a sua criação, que ele enviou então Jesus, para que aquele que confesse com a sua boca que Jesus ele é o Senhor e creia com seu coração que Deus, ele ressuscitou Jesus dos mortos. A Bíblia fala que esse é salvo. Tem noção? Dá para ter uma noção da dimensão do amor de Deus pela humanidade? Do porquê Jesus veio à Terra não para ser servido, para quebrar paradigmas, muito mais nos nossos dias hoje. Pessoas querem ser servidas o tempo todo. O status é você ser servido, mas Jesus, o Mestre, o Criador de todas as coisas, veio para não ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, Jesus ele veio o quê? Que foi o que a gente viu o significado da palavra servir. Jesus veio para prestar auxílio, Jesus veio para estar à disposição, Jesus veio para ministrar pessoas. E a minha pergunta para você é, e para mim também, para quem você acha que é esse chamado para servir? Para quem é o chamado para servir? Para quem você acha? Igual célula, alguém quer se arriscar? Repete comigo assim, todos. Então todos fomos chamados a servir, todos fomos chamados a prestar auxílio, todos fomos chamados a estar à disposição de alguma coisa, E eu vejo que eu não preciso, assim, presta atenção no que eu vou falar. Eu não preciso de um grande chamado para me colocar à disposição de servir. Eu não preciso estar lá na minha cama, dormindo, e de repente eu ouço uma voz, Samuel. E eu tenho que responder, fala, Senhor, eu estou aqui, eu não preciso disso para me colocar à disposição de servir. Isso aconteceu muito no Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele é cheio de histórias assim, não é? Lembra de Moisés? Como Moisés foi chamado? Uma sarça
Imagina uma sarça pegando fogo e aí ela não se consumindo. Você vê Abraão ouvindo uma voz, olha para as estrelas, olha como é bonito. Olha para as estrelas do céu, né, sua descendência. Aí você é Davi, você está lá, né, pastoreando suas ovelhas, chega o profeta e quer ungir o rei de Israel, e aí, né, você não é chamado. De repente, o profeta fala, não é esse, tem outro. É assim, não é? Isaías, aí vem, né, viu o trono, olha, não é bonito? O serafim vem, não sei nem como é que é um serafim. O serafim veio com brasas, tocou nos lábios, e ele falou, eis-me aqui, e Deus fala aqui, enviará. Não é bonito isso? Então, o Velho Testamento ele é cheio de histórias de grandes chamados. Mas a gente começa a ler o Novo Testamento. Após a vinda de Jesus, ele revela, né, Jesus mostrando para a gente esse dever de servir. E como servir? Porque tudo está escrito. Tudo está escrito. Eu só preciso obedecer. Eu só preciso obedecer. A gente vê também algumas histórias interessantes. Né? A gente vê Paulo, né, no caminho para Damasco, né, ficando cego 3 dias, e aí vem Ananias e ora por ele, e ele é curado e tudo mais. Você vê Pedro, né, lança as redes e pega um monte de peixe. A gente tem essas histórias também de grandes chamados, mas presta atenção aqui. Nem porque sempre existiu grandes chamados, que o evangelho deixou de avançar, ou as pessoas deixaram de servir. O evangelho ele não chegou até a gente porque muitas pessoas tiveram grandes chamados. Mas o evangelho chegou até a gente hoje porque muitas pessoas decidiram obedecer. Então eu não preciso de um grande chamado, eu preciso somente me colocar à disposição para servir alguém. Lembrando que quando eu sirvo alguém, eu estou abençoando aquela pessoa. E tem uma mulher, eu até falei um pouco dela no college, na quinta-feira, ela chama Sophia Miller, é uma missionária, que ela serviu por mais de 40 anos, né, nas tribos indígenas da Amazônia. Ela saiu lá dos Estados Unidos, lá de Nova York, para servir 40 anos as tribos indígenas na região da Amazônia. E o que ela falou foi o seguinte: eu não tive um grande chamado, eu apenas li uma ordem e obedeci. Então, ela leu uma ordem, ela obedeceu e ela passou mais de 40 anos da sua vida servindo tribos indígenas na região amazônica. Tremendo, não é? Eu não preciso de um grande chamado para me colocar à disposição. Eu preciso apenas ler uma ordem e obedecer. Jesus, ele viveu o seu chamado, amém? Jesus viveu o seu propósito. E João 4, a Bíblia vai falar em João 4, que Jesus estava lá numa jornada. Ele saiu lá da Judéia, região sul de Israel, onde fica Jerusalém. Ele saiu da Judéia e o destino final dele era chegar no norte, lá na Galileia, região de Nazaré, região de Cafarnaum, onde Jesus passou o maior tempo, né, da sua vida. Foi nessa região. E no meio do caminho, o que estava no meio do caminho? Samaria. No meio do caminho da Judéia do sul para o norte, Cafarnaum, Nazaré, lá na Galileia, existia uma cidade chamada Samaria. E meio-dia, Jesus cansado, depois de andar, Jesus com sede, ele para no poço. A história dele com essa mulher samaritana você conhece, eu não vou falar dessa história, mas a questão é que os discípulos, eles saíram para a cidade para comprar comida, e Jesus ficou naquele poço. E Jesus serviu aquela mulher como? Com palavras. E quando os discípulos, então, eles trouxeram comida para Jesus. Presta atenção no que eu vou falar para você. Às vezes você é uma pessoa que fala assim, uma pessoa que às vezes, você é um jovem, eu fui um pouco mais jovem também, eu sei como é que é isso. Seus 20, até uns 25 mais ou menos, a gente é mais assim. Né? Você é assim, né? Você é assim, né? Você está com uns 25 mais ou menos? Não? Estou expondo você hoje, né?
pessoal de intimidade faz isso. Os discípulos, eles retornaram da cidade. Presta atenção. Você que está nessa faixa, você de repente está vivendo isso. Qual é o meu chamado? O que eu preciso fazer da minha vida? Presta atenção, porque aqui está um texto que pode ser algo que vai destravar o seu destino em relação àquilo que você vai fazer para Deus. Né? E aí os discípulos, eles trazem aquela comida para Jesus. Ó, tá aqui, ó, você está com fome, andou muito, né? Eu já vi que você bebeu água e tudo mais, mas aqui tá a comida. Jesus fala o que para eles? A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Presta atenção. Você não precisa de um grande chamado para servir. Você precisa descobrir aquilo que é como comida para você. Descobrir aquilo que te traz a real satisfação. Amém? Jesus naquela hora não estava nem aí para a comida, porque o chamado dele, o propósito dele era realizar a obra de Deus na terra. Isso era como comida, fazer a vontade do Pai na vida dele. Então a comida é algo... Entende? Vocês estão entendendo? Então encontre aquilo, ore, encontre aquilo que é como comida, aquilo que te traz a real satisfação na sua vida e não perca tempo. Não espere a sarça arder, não espere uma voz no meio da noite, não espere um sonho, não espere o profeta colocar a mão na sua cabeça e profetizar sobre a sua vida. Isso acontece? Isso acontece. Tem muitas histórias assim também nos dias de hoje, mas nós não precisamos disso, amém? Muitas pessoas, ao longo da história, não tiveram isso. Não tiveram grande chamado. Nem por isso o Evangelho deixou de chegar até a gente hoje. A gente lê, né, os Evangelhos, a gente vê Jesus ensinando como servir. A gente vê Jesus ele servindo durante todo o seu ministério, mais ou menos ali os seus 3 anos e meio. A gente vê Jesus vivendo de forma extremamente intensa. Ele ministrava de manhã, ele nem almoçava e ele ministrava à tarde. As multidões não largavam Jesus porque elas queriam se alimentar das palavras dele. Né? Então Jesus viveu uma forma, né, Jesus viveu o seu ministério de forma muito, muito intensa, né, e de forma prática. O servir, ele envolve servir o quê? Envolve servir onde? Envolve em servir. Falando do nosso contexto, falando da nossa igreja, falando daquilo que a gente vive nos dias de hoje, servir, ele envolve servir, abençoar pessoas dentro da igreja, né, ministérios internos. Você olha aqui na câmera, você está vendo o Gerson ali, ó, o Arthur. Ô Yuri, chama ele de Arthur, mano, na próxima. Ele gosta mais de Arthur. O Arthur, um jovem ali, dos seus 23 anos, solteiro, né, tá ali servindo na mídia. Né, então, servir envolve esses ministérios internos. Né, servir dentro da igreja local, mas servir também envolve servir quem? Servir quem? Servir a sociedade. A sociedade precisa ser servida, né? E falando disso agora, eu lembrei de uma história. Se eu não me engano, foi lá em Florianópolis, quando a Nova Aliança, né, foi para lá, e aí os pastores de lá tiveram um encontro com o prefeito, e porque as pessoas estavam pedindo coisas para o prefeito, e aí o pastor falou assim: prefeito, eu estou aqui me colocando à disposição. Está todo mundo pedindo coisas para você, mas eu estou me colocando à disposição. O que você deseja? Como você deseja que a gente abençoe a cidade? Então, servir envolve também servir a sociedade. A gente teve há anos atrás, né, um mutirão de jovens. A gente saiu pelas praças da cidade porque a prefeitura estava com uma demanda muito grande. Tem alguma praça na sua casa que de vez em quando fica um mato enorme? Vira uma floresta. Né, então estava assim. E aí, né, os jovens eles se mobilizaram e a gente foi. Então a gente cortou grama, a gente pintou calçada. Foram várias coisas. Então, servir envolve também servir a sociedade, servir onde a gente está inserido. Né? Envolve servir em ministérios também que vão além das 4 paredes. Amém? Por quê? Porque a humanidade ela precisa de pessoas que servem
dentro da igreja, e a humanidade precisa de pessoas que servem fora da igreja também. É lá que o cristão ele vai fazer a diferença. E na Bíblia a gente vê vários exemplos de pessoas que serviram, tiveram essa sensibilidade, tiveram esse olhar atento, enxergaram necessidades. E aí, eu vou falar sobre duas posturas. Eu quero fazer uma pergunta reflexiva. E a partir dessa pergunta, a gente vai construir essa ideia sobre essas duas posturas que nós, como cristãos, precisamos ter. Lembrando desse tema, chamados a servir, como ter esse olhar atento, como ter essa sensibilidade e enxergar a necessidade do meu próximo. Então eu tenho esse olhar atento, eu tenho essa sensibilidade. Eu enxergo a necessidade do meu próximo quando eu demonstro empatia e compaixão. Vamos gravar isso? Fala comigo, empatia e compaixão. A gente repete, a gente grava. Tá, o que é empatia? De forma bem breve, bem superficial. É quando você se coloca no lugar do outro e sente as suas emoções. Isso é empatia. O que é compaixão? É uma ação. Quando eu ajo de forma para aliviar o sofrimento daquela pessoa. Então, emoção, eu sinto empatia, eu sinto as suas emoções. E compaixão, eu faço alguma coisa para aliviar o sofrimento daquela pessoa. E eu quero falar, eu quero conversar e quero expor três personagens que serviram, 3 personagens que tiveram essa sensibilidade, 3 personagens que tiveram esse olhar atento e enxergaram a necessidade de alguém e se colocaram à disposição para servir. E o primeiro personagem que eu quero falar é sobre Neemias, um cara que enxergou uma necessidade, ele se colocou à disposição e ele serviu. Existiu uma ação, ele não só sentiu as emoções das pessoas, mas ele agiu em prol dessas emoções. Neemias 1, versículo 3 e 4. Meu pai, 9 horas. Fala assim, eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Isso, vai acompanhando. Versículo 4. Olha o que Neemias falou. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias lamentei, jejuei e orei ao Deus do céu. Neemias, para quem não conhece a história, Neemias morava no palácio, lá na Babilônia. Israel foi levado cativo, ficaram lá 70 anos, não quero entrar nesse mérito. Mas Neemias, ele era copeiro do rei, e ele ouviu essa notícia, e essa notícia mexeu com o coração de Neemias, que estava... Onde ele estava? Que eu falei? No palácio. Você já esteve no palácio? Natazinho, você já visitou um palácio? Deve ser bom, né, não, mano? Confortável, provavelmente. Ele servia, os vinhos para o rei. E ele ouviu a notícia do seu povo que estava lá em Jerusalém, que a gente leu no texto que os muros estavam destruídos. O povo estava arrasado. Depois dos 70 anos, só para você entender, esse povo ele regressou para Jerusalém. Tá, então eles foram levados cativos, 70 anos, retornaram para Jerusalém. E Neemias, que estava na Babilônia, que foi o carrasco deles, né? Ouviu a notícia, lamentou, chorou, jejuou. E o que ele fez? Então, isso foi o quê? A empatia, ele sentiu as suas emoções. Mas ele foi até o rei, pediu liberação para ir para Jerusalém. E encurtando bastante a história, Neemias conseguiu essa liberação, ele foi a Jerusalém, reconstruiu os muros. Não só reconstruiu os muros, ele reconstruiu os muros num tempo recorde. Se eu não me engano, foi em 52 dias, alguma coisa nesse sentido. Mas assim, as necessidades daquele povo, elas foram supridas. Porque Neemias foi alguém que sentiu as emoções daquele povo. Ele teve empatia e ele agiu em compaixão, em prol daquele povo. Beleza? Neemias, ok? Vamos para o segundo personagem.
clássico, o bom samaritano. Um cara que enxergou uma necessidade, se colocou à disposição e serviu. Lucas 10, 33 fala assim, ó, então veio um samaritano e ao ver o homem teve, fala comigo, compaixão. Então o texto fala que o samaritano, a gente chama ele de bom porque ele foi bom, né? Mas o samaritano, ele teve compaixão daquele homem que foi espancado, ficou ali na beira do caminho quase morto, presta atenção, passou o sacerdote, olhou, vazou. Passou o levita, olhou, fingiu que não era com ele. Duas pessoas que eram vocacionadas a servir aquele homem. E o samaritano que não tinha nada a ver com a história. Enxergou a necessidade. Ele teve compaixão, ou seja, ele aliviou o sofrimento daquele rapaz. Deu o seu melhor, cuidou dele, deixou crédito na hospedaria para quando ele acordasse, enfim, tudo mais. A questão é, o samaritano ele fez para aquele cara ferido aquilo que ele gostaria que alguém fizesse com ele se ele estivesse naquela situação, sim ou não? Agiu com empatia, ele agiu com compaixão. E o terceiro personagem, eu quero falar sobre o apóstolo Paulo, alguém que durante toda a sua vida ele enxergava necessidades. E ele sempre serviu. Atos 20, 33 a 35, fala assim, ó, jamais cobicei a prata, o ouro ou as roupas de alguém. Vocês sabem que estas minhas mãos trabalharam para prover as minhas necessidades e as dos meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, melhor é dar do que receber. Então, empatia e compaixão. O apóstolo Paulo ele tinha esse olhar atento, ele tinha essa sensibilidade, ele vivia aquilo que Jesus disse, que melhor é dar do que receber. Essa foi a vida de Paulo. Se doando em prol das pessoas, alguém que viveu com empatia, alguém que viveu ou demonstrando compaixão. E tem uma frase do pastor Costa Neto, ele já ministrou na nossa igreja, acho que mais de uma vez. Ele fala assim, ó, que servir é a capacidade que alguém tem de simplesmente se importar com o outro e de se dispor de forma antecipada a atender uma necessidade real. Ou seja, primeiro eu me importo, depois eu faço alguma coisa. Servir, presta atenção, é se envolver numa causa que é muito maior do que você mesmo. Servir nada mais é do que sair da zona de conforto. Mas está tão bom. Lembra de Neemias? Está tão bom aqui. O cara saiu da Babilônia. Foi lá para Jerusalém. Colocar a mão na massa. Servir é sair da zona de conforto para abençoar pessoas. Vocês estão comigo? Então, eu saio da minha zona de conforto para que eu possa abençoar pessoas, porque eu desejo fazer para as pessoas aquilo que eu gostaria que fizessem por mim. Então, eu tenho um olhar atento, eu enxergo a necessidade do meu próximo. Quando eu demonstro empatia e compaixão. Postura 2, sirvo por amor. Então, eu tenho essa sensibilidade, eu consigo enxergar a necessidade do outro, a necessidade do meu próximo, quando eu me coloco à disposição e sirvo por amor. Aí eu faço uma pergunta, por que servir? A resposta é bem simples. Nós servimos porque Jesus serviu. E como eu amo Jesus, como nós amamos Jesus, nós precisamos ser seus imitadores. Somos cristãos, sim ou não? E o Douglas Gonçalves falou, não fale que você é um cristão. Cristão, muita gente é. Você é um discípulo de Jesus. Então, porque eu sou discípulo de Jesus, eu sou um imitador de Jesus, e eu leio os evangelhos, eu leio o que Paulo falou nas cartas, e eu leio, vejo testemunhos, e aí o que eu faço? Eu
também sirvo. Porque Jesus veio para servir e não para ser servido. Né? Jesus falou que o maior dos mandamentos é qual? Amar a Deus acima de todas as coisas, de forma profunda, e amar o seu próximo como a você mesmo. Jesus amava pessoas, sim ou não? Primeiro ele amava a Deus, ele amava as pessoas. E por amar as pessoas, por amar a Deus, você vê o ministério de Jesus marcado por sinais, por maravilhas, por prodígios, não é? Por que isso aconteceu? Porque Jesus fez tantas curas. Tantos milagres aconteceram porque Jesus, primeiro, ele amava o Pai e ele amava as pessoas. E a gente vê nos evangelhos Jesus servindo de diversas formas. Diversas formas. E eu poderia aqui gastar tempo falando sobre cada uma delas. Ler textos e mais textos sobre cada uma das formas que Jesus ele serviu, mas eu quero só citar muitas maneiras que Jesus ele serviu. Jesus serviu a humanidade, Jesus serviu a sociedade que ele estava inserido, que está registrado nos evangelhos, curando doentes. Jesus curou muita gente, muita gente, muita gente. Né? Jesus serviu a humanidade, aquelas pessoas expulsando demônios. Jesus expulsou muitos demônios. Jesus serviu aquelas pessoas, na época que ele esteve aqui, a gente já falou sobre isso, alimentando multidões. Jesus serviu ressuscitando mortos. Jesus serviu as pessoas perdoando os seus pecados. E tem histórias que Jesus ele não só na hora perdoa os pecados, mas aí os caras falam, mas quem é esse que perdoa pecados? Que autoridade ele tem? Ah, tá bom então. Vamos curar então. Levanta aí, anda, pega sua maca, vai para a sua casa. Então, Jesus ele servia curando ao mesmo tempo perdoando pecados. Quem é esse cara, meu? Que cara extraordinário, com todo respeito da palavra cara. Jesus foi e é uma pessoa extraordinária. E o mais clássico de todos, esse eu quero ler o texto. Lavando os pés dos discípulos. Então Jesus ele lava os pés dos discípulos como um ato, como uma demonstração de humildade e serviço. João 13, eu quero ler os versículos, está em João 13, depois você pode ler, mas eu quero ler os versículos 14 e 15, fala assim, e uma vez que eu, seu Senhor e Mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Façam como eu fiz a vocês. A gente vê na história que os discípulos, eles continuaram servindo. Eles fizeram aquilo que Jesus pediu a eles. E as gerações futuras continuaram servindo. Sim ou não? Geração após geração continuou servindo, porque Jesus, lavando os pés dos discípulos, disse, façam como eu fiz. E nós? E nós, no meio da nossa geração? Vamos continuar vivendo somente as nossas vidas, o nosso mundo, tentar ganhar o primeiro milhão antes dos 30. Não é errado, tá bom? É só uma brincadeira. Ou a gente vai fazer parte daqueles que fizeram aquilo que Jesus pediu para fazer. Quem vai ser você? Aquele que vai só viver a sua vida? Ou você vai fazer parte daquilo que Jesus pediu para a gente fazer? Nosso pastor Davi uma vez disse numa pregação assim, nosso amor precisa ser demonstrado de forma prática. Começa no coração, mas é expresso no servir. Você ama? Comece a servir ou continue servindo. Jesus deu exemplo para a gente durante toda a sua vida, durante todo o seu ministério. Inclusive a morte de Jesus foi um ato de serviço, amém? A cruz de Cristo foi um ato de serviço, foi um ato de amor. E a vida eterna só chegou até a gente porque Jesus ele se tornou um servo obediente até a sua morte. Filipenses fala isso para a gente. Filipenses 2, de 5 a 8, fala assim, seja a atitude de vocês a mesma, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou
que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser, fala comigo, servo. Vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Deus enxergou a necessidade de redenção para a gente, amém? E veio à terra servir como um homem. Eu olho para esse texto, olho para essa ideia. Entendo que um dos frutos da gratidão que nós devemos ter é o nosso coração pronto a servir. Em resposta a esse amor de Jesus demonstrado na cruz, eu preciso servir os de dentro e preciso servir também os de fora. O meu servir precisa ser um sim em resposta a esse amor, amém? Quando eu sirvo, eu falo, Jesus, obrigado pelo seu ato de serviço lá naquela cruz. De forma prática, é servir ministérios de evangelismo, ministérios que envolvem ação social, ministérios que envolvem sair das quatro paredes e sendo mais prático ainda. Eu quero falar sobre 5 frentes de evangelismo. Fala não, né? A gente vai ter uns testemunhos agora, 5 frentes de evangelismo. Nos jovens, tem outros na igreja, mas nos jovens nós temos 5 frentes de evangelismo que servem à sociedade. E tem também o Art Lab, né, que serve, né, tá aí no teatro, domingo de manhã, estão em todo lugar, né, o Art Lab. Né, vai ter Noite X, Rafa, esse ano? Vai ter? Não sabe ainda, né? Mas serve também quando tem Noite X, enfim. Né, tem Páscoa, tem evento, o Art Lab está lá servindo. Né, e cada um com uma proposta diferente, que são frentes fazendo a diferença no grupo de pessoas que eles estão atingindo. Eu queria chamar aqueles que nós já combinamos para vir aqui. Quero chamar a Letícia, a Júlia, o Felipe Natan, o Lennon e a Rafa. Queria que vocês subissem aqui para mim. Lennon, pega esse microfone aqui e pode subir, pode vir vocês todos. Tá? E quais são, enquanto eles estão vindo, eu quero compartilhar sobre a primeira frente, que é o Idfoot. Galera do Idfoot, vocês estão aí? Está fraco, os velhos estão jogando mais que os jovens. Se você joga bola, me procura. Pode procurar. Juninho, está aí? Levanta a mão. Me procura não, procura o Juninho. Eu estou com um bebê recém-nascido em casa, o negócio está complicado. Né? Então, você joga futebol, gosta de futebol, você não precisa ser muito, muito bom, não. Você precisa só gostar de futebol. A gente já foi mais exigente. Por quê? Porque, testemunhando já do Idfoot, né? A gente está desde 2018 jogando em Londrina, em todos os campos de Londrina, jogando em quadras de Londrina, jogando em Cambé, contra outros times. Ganhamos muitas vezes, perdemos só algumas. Né? Mas esse ano a proposta tem sido jogar num campo fixo e trazer convidados. E a cada terça-feira à noite, mais e mais convidados têm ido e têm ouvido sobre o amor de Deus e têm sido ministrado por aqueles jovens e alguns mais velhos também, né, no contexto do futebol. E eu queria pedir para a Letícia compartilhar sobre o Idvôlei. O segundo, olha que legal, presta atenção, se você não formou o seu time, forma o seu time com no máximo 4 pessoas da igreja e convida 2 de fora, amém? É isso, né? Esse é o propósito. Eu sei que não tem isso no máximo 3. Vai, fala você. Boa noite, gente. Primeiramente, sou a Letícia. Rápido, por favor, que senão nunca mais vou ser chamado para pregar. Vai. Eu lidero o Idvôlei com o Arthur, né? Como o Russo já falou. A gente está com esse ministério desde 2023. Ele surgiu logo depois da conferência de jovens, né? Que teve lá, que foi uma mudança de chave para o nosso ministério, inclusive, né? E a gente está caminhando lá no aterro, né? A gente já teve algumas mudanças, a gente já jogou em quadra, só que sempre na areia, né? A gente joga na areia. E nós promovemos essa interação, né, entre os jovens, né, do ministério. A gente tem uma galera aí que está com a gente, que entrou na igreja, não conhecia muita gente, falou assim, eu quero uma galera para mim, para chamar de minha galera. E aí apareceu lá com a gente e tem feito muitos amigos, né? A gente tem algumas pessoas que se consolidaram aqui na igreja, né?
por causa do ministério, né? O Igor, ele testemunhou lá no Encontro com Deus, né? Que foi uma dessas pessoas, né? A gente tem algumas pessoas que a gente conheceu lá na Aterro, que veio para a igreja, fez o curso de integração e hoje está aí também, né? No nosso ministério, acho que ela subiu para os casais agora. E a gente tem experimentado o mover de Deus lá na Aterro, né? E a gente tem avançado naquele lugar onde a gente vê que muitas coisas ruins acontecem, né? Que a galera vai lá às vezes para usar droga ou para beber de final de semana, e a gente está lá tentando fazer a diferença, né? A gente está hoje, né? A gente está com um grupo de pessoas que estão assíduas, assim, né? Mais assíduas que o pessoal da igreja algumas vezes, né? Mas a gente tem um menino lá que ele se batizou mês passado, ou faz uns 2 meses, porque ele tomou essa decisão, porque ele escutou da palavra de Jesus. E ele foi e se batizou na igreja dele, né, que ele já tem uma igreja. Mas ele se batizou e ele tem testemunhado. Assim, a gente tem visto uma mudança grande, né, um caminhar. Mas a gente tem visto, né, uma mudança muito grande na vida das pessoas. Né? Tem alguns que têm caminhado aqui com a gente, né, que têm começado a vir aqui para a igreja, né? Mas é isso, do ministério é isso, né? Não é só para o evangelismo, mas é também para a integração dos jovens, né? Às vezes, se você está se sentindo sozinho, vem com a gente. Vem jogar numa quarta-feira à noite. É fala, isso aí. Preciso de amigos. E sobre o time, pode ser até 3 visitantes, tá, galera? 3 visitantes e 3 da igreja. Pode ser até, no máximo, 3, tá? Mas é isso. A Júlia vai compartilhar sobre o evangelismo noturno, que acontece de sexta-feira, primeira sexta e terceira sexta do mês. Boa noite. Hoje eu vou trazer um testemunho aqui de algo que aconteceu, na verdade, no último evangelismo do ano passado. Eu estava com uma amiga, a gente conheceu uma menina, e a gente chegou para conversar com ela, né? Lá a gente vai chegando assim, vai puxando papo e tal. E naquele dia foi muito especial essa conversa. A gente chega perguntando, e aí, né? Você vem sempre aqui e tal. E ela virou para a gente e falou que tinha ido lá para espairecer. Ela era mãe de 2 crianças, ela tinha largado do marido e ela estava tendo que trabalhar o dobro, então ela estava tendo crise de ansiedade e ela tinha ido lá para relaxar. E foi bem engraçado que ela virou para nossa cara assim e ela falou: e vocês estão aqui só veio para curtir, né? E aquele momento assim eu fui bem intencional, virei para ela e falei assim: então, na verdade, a gente está aqui para falar de Jesus para você. E quando ela olhou para a gente, assim, ela olhou com um olhar de espanto e os olhos dela encheram de lágrimas, assim. E aí ela começou a compartilhar que ela estava desviada, né? Ela já tinha frequentado uma igreja e já tinha sido batizada também, mas ela estava distante do Senhor. E compartilhando, né? Ela compartilhando a vida dela, a gente viu que ela tinha sido uma pessoa que tinha sido ferida, né? Por pessoas. E assim ela acabou se afastando do Senhor. E isso é uma coisa que a gente vê muito lá no evangelismo. A gente vê muita gente assim magoada com pessoas, né? E não com Deus. E daí, consequentemente, ela se afasta de Deus. E aquele dia a gente pôde pregar para ela, né? E algo que impactou muito ela é o fato de a gente ser da igreja e estar lá naquele lugar. E até naquele dia o Russo até tinha falado que a gente tinha que sair da nossa caixinha, né? Que é a igreja e estar lá. E eu lembro que eu virei para ela e falei assim: você acha que Jesus não ia estar aqui, né? E aí eu falei: e Jesus está aqui, né? Ele mandou a gente vir aqui falar com você, falar que ele sente sua falta, que você precisa voltar para ele. E a gente pregou ali para ela, foi bem especial. Ela esteve aberta, a gente orou. E isso foi em dezembro, né, do ano passado. E agora, um mês atrás, ela me mandou algo muito legal também que aconteceu dela, agradeceu e tal. E aí, no final, como ela tinha essa resistência com a igreja, ela disse assim: olha, muito obrigada, tal, a gente orou tudo, mas não me chama para ir para a igreja, que eu não quero ir para a igreja, não estou preparada ainda. Daí a gente falou: não, tá tudo bem, a gente não quer te arrastar para a nossa igreja, a gente quer trazer Cristo para você. E aí ela falou: mas eu quero o contato de vocês. Aí, beleza, isso passou o tempo. Aí, agora, né, um mês atrás, a gente se seguiu no Instagram e tal. E aí, ela compartilhou comigo um vídeo de uma live da igreja dela, onde as mulheres testemunhavam lá, né, sobre a história, né, com Jesus. E ela ia testemunhar. E aí, ela compartilhou comigo que, recentemente, ela tinha se reconciliado com Jesus
E ela veio agradecer por a gente ter falado com ela aquele dia, sabe? Que aquilo realmente marcou muito ela. E depois ela contou o testemunho e isso me fortaleceu muito, assim, porque além de... ela estava separada, ela tinha filhos, ela pediu, né, para que a gente orasse por isso. E não foi só ela, sabe, que foi alcançada, mas foi uma família. Ela compartilhou que o marido dela tá indo também na igreja, que ela vê o marido, tipo, ajoelhado, orando na casa dela, o filho quer levar a Bíblia para a escola. E isso me fortaleceu muito, sabe, que possa fortalecer a gente para que a gente continue, né, pregando a palavra. Porque uma semente ali plantada alcançou uma família inteira e pode alcançar gerações, porque a palavra tem esse poder, né? Então tem sido muito especial participar disso. O Senhor tem nos usado muito lá no evangelismo. É desafiador, mas a palavra ela nunca volta vazia, né? Então tem sido muito especial participar do que o Senhor está fazendo. Que especial, que especial. Felipe Natan vai compartilhar sobre o Farol. Boa noite, meu nome é Natan. Então eu sirvo no Farol, né? Já faz algum tempo, eu sirvo desde quando era o Soupa ainda, antes da pandemia, né? E daí ano passado a gente voltou e para mim é muito fácil falar do Farol porque é um ministério que eu gosto muito de servir, né? Apesar de ser... A gente sai às vezes da igreja umas 11 horas, né? Mas... Não, fala a hora que vocês retornam. Ou não fala não para não assustar. A gente começa a preparar as coisas às 9 horas e a gente tem tempo de oração, né? A gente tem um compartilhar. A gente sai umas 11 horas, né? E a gente volta normalmente meia-noite. No mínimo meia-noite, né? Então é para assustar mesmo. É filtrado. Não é qualquer um que vai, não. Mas a foto no grupo lá sempre é 1h, às vezes até 2, né? E então a gente chega em casa 2 horas, é a média. mas é uma bênção o ministério, porque é igual a gente sempre compartilha, né? Quando a gente chega lá, a gente vai para levar alimento, né, nas UPAs, e quando a gente chega lá, os olhos das pessoas elas brilham, assim, sabe? E é muito legal, muito gratificante quando a gente consegue ver, né? Claro, não é sempre que a gente vai ver, ter esse retorno de imediato assim, né? Por exemplo, o evangelismo noturno, às vezes a gente toma vários nãos, né? Mas nas UPAs é um pouco mais fácil, né? E eu tenho o costume de falar que pra gente é fácil estar lá, né? Porque tem gente que tá lá, cara, desde as 2 horas da tarde, tem gente que tá lá há muito tempo e sem comer nada. Então, quando a gente chega com um lanche, abençoa muito, né? Tanto as pessoas que estão trabalhando lá, os funcionários, como os pacientes também, né? Teve uma vez que a gente estava lá e eu lembro que a gente estava no soro, assim, o soro tem um vidro, né? E eu vi que tinha uma menina, assim, que estava olhando muito para uma pessoa. Eu falei, ela deve estar acompanhando ele, né? Só que ela olhava, assim, com um olhar de choro muito grande, né? Eu fui, o pessoal, a gente começou a conversar com ela, né? Eu queria conversar com ele. E daí ela falou que ele tinha uma doença chamada, era neuralgia do trigêmeos, que é uma doença super rara, eu acho que é esse o nome. E que, tipo assim, ele entende, os nervos entendem, tipo, qualquer estímulo como dor, assim. Ele sentia uma dor que era insuportável e só morfina, e nem a morfina dava conta. Então eu pensava, cara, tipo, o que é a gente aqui, né? A gente só está servindo, a gente está entregando um lanche, está indo embora. Então pra gente é fácil, né? Servir. E teve um dia, um caso específico de um cara que eu conheci lá, o chamado Kevin. E eu comecei a conversar com ele, ele estava com virose, né? E eu comecei a conversar com ele. Eu pude orar com ele ali, né? Que normalmente a gente ora pelo pessoal do soro, da internação. E eu vi que ele ficou emocionado ali depois da oração e tal. E eu peguei o contato dele, a gente manteve contato, né? Por um tempo. E eu sempre tentava, vou tentar mandar mensagem, versículos para ele, né? Para abençoar a vida dele e tal. Então eu sempre tentava manter esse contato com ele, né? Para que ele pudesse ser abençoado de alguma forma. E daí um dia a gente veio para o culto, ele veio no culto, a gente saiu depois, né? Ele compartilhou um pouco da vida dele para mim. Ele falou que ele tinha viajado de bicicleta daqui de Santa Catarina até o norte de bicicleta. Então ele falou que ele era meio itinerante, maluco, assim. Maluco. E daí, eu falei, beleza, nossa, cara, que massa. E naquele dia eu também ministrei a vida dele e tal. E daí a gente acabou perdendo contato, né? Mas 2 semanas atrás, eu vou ler a mensagem que ele mandou, que eu acho que é melhor. 2 semanas atrás, ele mandou mensagem de novo. Né? Ele falou assim, Nossa, a boca... Parece que você come 1 quilo de sal quando você sobe aqui para falar. Desculpa, gente. Ele mandou mensagem e falou assim, e aí, como é que você tá, né? Mandou mensagem e tal, perguntando como é que eu tava. Daí ele falou, saudades de você, meu irmão. Domingo não fui no culto, lembrei de você. Eu não entendi muito bem, mas foi isso mesmo. Ele não foi no culto e lembrou de mim. Daí eu falei, ele falou, né, que lembrou de mim, dos conselhos, das conversas e tal.
Daí ele falou para mim que estava em Floripa e estava tirando a carteira de motorista e tal. E ele falou que está estudando, ele falou assim, eu estou estudando a possibilidade de me tornar um missionário. Eu falei, nossa, cara, que massa, né? Eu falei, que Deus abençoe você, a sua vida e tal. E daí ele falou assim, eu perguntei, né, de onde que surgiu esse desejo, né, de se tornar um missionário? Ele falou assim, cara, já tem um tempo que eu sou meio nômade. Daí a história faz todo sentido, né? E daí esse pensamento de servir veio crescendo em mim desde que você me ajudou na UPA aquele dia, e por isso eu vim compartilhar com você. Então, eu fiquei muito contente, né, com esse testemunho que ele falou. E, tipo assim, Deus foi ministrado na vida dele e ele tem tido esse desejo agora de se tornar um missionário por conta da gente, de ter encontrado a gente, né, de ter visto a gente lá na UPA, né. Então, é isso. Sensacional. Que legal. O Lennon, de forma bem breve, vai falar sobre o Casalar. Boa noite a todos. Eu lidero o Casalar junto com a Cássia. Cássia, levanta a mão aí para a galera te ver. E é um ministério que a gente vai em lares de adoção, casas de acolhimento de crianças e adolescentes. São 11 casas ao todo. E nas crianças a gente tem um tempo de brincar com eles, soltar pipa, jogar bola, pular corda. E depois a gente toma um café assim com eles mesmo, um tempo de comunhão. E nos adolescentes a gente tem um tempo de fazer um devocional com eles, de ministrar uma lâmina de célula, fazer um quebra-gelo. E também ter esse tempo de comunhão assim, tomando café. E tem sido muito especial, porque um dos adolescentes, né, o Eric, ele tem se aproximado assim de Jesus. Às vezes ele participa de alguns cultos aos domingos, que a gente serve até umas 5 horas, e a gente se oferece. Se eles quiserem vir no culto, a gente acompanha eles no culto. E é muito especial assim a história dele, porque ele foi abandonado pelos pais, mas ele foi adotado por uma família, e essa família que o adotou acabou judiando dele, batendo nele, e ele voltou para esse lar de adoção. Então, é muito triste, né, a história dele. Eu acho que a gente não precisa lá apenas falar de Jesus, mas a gente precisa amar aquelas crianças, né, aqueles adolescentes, assim como Jesus. Jesus amaria eles. E tem sido muito especial, porque ele está participando do culto de domingo, e também ele vai se inscrever no Idvôlei, vai participar do campeonato. Aê! Ele foi jogar os jogos de quarta-feira também. E é isso, tem sido muito especial. E eu creio que em breve ele vai estar aqui conosco. Que legal, muito legal, muito legal. Agora a Rafa vai falar sobre o Art Lab. Bem breve, né? Bem breve, por favor. Eu não vou contar nenhum testemunho específico. Para quem não sabe, o Art Lab é o nosso ministério de artes aqui da igreja. Acho que desse aqui é o único ministério que não é só dos jovens, a gente serve a igreja como um todo. E é muito especial porque nós tivemos muita oportunidade de servir quase todos os ministérios aqui. Então, ir com um teatro, com uma dança, para poder falar a palavra de uma forma diferente, né? É uma forma de chamar a atenção, né? De passar a mensagem. A gente teve a oportunidade de, tanto nos ministérios que a gente tem aqui, quanto em outros lugares. Então, recentemente a gente foi na cadeia, teve uma ação muito legal no asilo, abrigo, né, de idosos, que é muito legal, que daí os idosos daqui da igreja fizeram bonecas, eles confeccionaram, e daí a gente foi junto com eles para entregar as bonecas para os idosos que estavam no lar, né, para as senhoras. E assim, tem senhora que chega, chora assim na hora de ganhar uma boneca, deu nome para a boneca, enfim, é muito bonito assim, porque toda a estratégia para falar de Jesus é válida, né? Toda a estratégia para a gente fazer o amor de Jesus conhecido vale, né? Porque Jesus era assim, né? Ele ia além para alcançar outras pessoas. Ele foi até Gadara para encontrar um cara que estava lá babando, né? Porque ele se importava, porque ele vê nome, ele não vê uma multidão, né? Isso é muito especial. E para finalizar, eu quero falar, porque o Russo perguntou se vai ter Noite X. Para quem não sabe, a Noite X é o nosso evento que junta jovem e adolescente, evangelístico aqui na igreja. E a gente vai ter, mas não vai ser Noite X. A gente vai ter um evento dos jovens em novembro, que vai ser um evento evangelístico, como se fosse uma Noite X, mas só do nosso ministério. Então, eu quero aproveitar, né, perguntei para a pastora se podia já falar disso, e animar vocês, porque é uma forma de todos nós que nos envolvemos em evangelismo já começar a plantar uma semente, seja alguém na tua casa, na tua família, algum amigo que você tem, alguém que você conhece que você está ministrando nesses eventos, e ir preparando o coração e se envolver. Toda vez que você ver
um anúncio, alguma coisa a gente falando aqui, como ministério a gente pode se envolver, né, nessa causa, porque é uma forma da gente fazer algo, né, aqui na igreja. Enfim, então, anotem aí, provavelmente vai ser no dia 15 de novembro, e vai ser como se fosse, quem lembra do Open House, vai ser tipo isso, né, um evento nosso de trazer as pessoas aqui, de ministrar o amor de Jesus e de fazer o nome dele conhecido, enfim. Muito bom, obrigado, galera. Demais. Lendo. Vamos ficar em pé? Eu teria algumas outras coisas para falar, mas eu não vou falar. Servir é fazer parte do mover de Deus na igreja local. Amém? Quando eu sirvo, eu me envolvo com aquilo que Deus ele está fazendo na terra. Servir é ter o privilégio de estar onde as coisas estão acontecendo. Eu quero voltar para o primeiro texto que a gente leu, Marcos 10:45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Tem uma frase de Bill Hybels que fala assim, posição de espectador jamais se compara às emoções e calafrios de estar no meio da ação. Ou seja, servir é escolher sair da arquibancada e entrar no campo de jogo. Servir é estar no meio da ação. É estar onde Jesus deseja que você esteja. Há tantas Jerusaléns que precisam ser reconstruídas, amém? Há muitos muros caídos lá fora. Há muitas pessoas à beira do caminho, esperando que o samaritano passe. Nós precisamos servir também fora das quatro paredes. Qual vai ser o nosso posicionamento? Qual vai ser a nossa postura?